Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje vamos ver os estágios de consolidação de fratura, desde a hora que você quebra o osso até a hora que ele se recupera totalmente. Como os ossos são tecidos muito rígidos, sabemos que a fratura geralmente é causada por algum impacto, por alguma pancada que foi dada, e quando essa pancada exceder o limite elástico do osso, ele vai romper a sua estrutura. E aí, quando ele rompe a sua estrutura, estaremos diante de uma fratura. Porém, antes de falar sobre a consolidação, o reparo dessa fratura, é importante entender um pouco mais sobre o tecido ósseo. Então vamos ver quais são as células que compõem o tecido ósseo. Existem 3 tipos de células principais compondo esse tecido. A primeira que vamos falar são os osteoblastos. Os osteoblastos são células jovens que estão em constante atividade. Eles produzem componentes da matriz celular. Eles são mais encontrados em ossos que estão em formação, ou seja, no processo de crescimento ósseo ou no processo de renovação e regeneração óssea. A segunda célula que temos são os osteócitos. Elas são células mais maduras. Na verdade, elas são os osteoblastos amadurecidos e em menor atividade. São mais encontradas em ossos já formados e têm uma pequena atividade na manutenção nos componentes da matriz. E como a matriz extracelular ela está calcificada, ela é rígida, os osteócitos eles se encontram em lacunas dentro da matriz extracelular. O terceiro tipo de célula principal que temos no tecido ósseo é os osteoclastos. Os osteoclastos são células gigantes, são células muito grandes, comparada a outras células do tecido ósseo. Elas são responsáveis por reabsorver o tecido ósseo. Então ela tem a função importante no processo de remodelação óssea, destruindo áreas lesionadas ou envelhecidas da matriz óssea. Então, de fato, de forma geral, os osteoblastos, eles formam o osso e os osteoclástidos, eles desmineralizam, eles retiram o osso. Matriz óssea. A matriz óssea é formada pela matriz orgânica e a matriz inorgânica. A matriz orgânica ela é formada por colágeno tipo 1, que é glicoproteínas e proteoglicanas. E a matriz inorgânica ela é composta por hidroxipatita, o cálcio e o fósforo. Assim, a associação da hidroxipatita com a fibra de colágeno é o que caracteriza a dureza do tecido ósseo. O revestimento dos tecidos ósseos são revestidos tanto na superfície interna quanto na superfície externa por membranas conjuntivas, contendo células estrogênicas. O endósteo na superfície interna e o periósteo na superfície externa. As células estrogênicas ou mesenquimais presentes nessas camadas são capazes de diferenciar de osteoblastos, com um papel importante quanto ao crescimento e na recuperação óssea. Sendo assim, o osso divide em cortical e esponjoso. O osso cortical é compacto e sua matriz de colágeno está organizada, sendo que no esponjoso ele é disposto formado de trabéculas ósseas, assemelhando-se em traliças, apresentando uma matriz mais porosa preenchida por medula óssea. Boa noite, pessoal. Nesse vídeo a gente vai falar um pouco dos tipos de ossificação, ou seja, a formação, desenvolvimento e crescimento dos ossos, onde são realizados através de 2 mecanismos distintos. A ossificação intramembranosa e a ossificação endocondral. Esses 2 tipos de processo de osteogênese diferem essencialmente pela ausência ou presença de uma fase cartilaginosa. Vale ressaltar que a sequência de eventos observada nos processos de osteogênese embrionária é basicamente a mesma que se de encontrar na consolidação de uma fratura. Ou seja, ossificação intramembranosa tem características de ossos que formam os ossos do crânio, ou seja, as células mesenquimatosas indiferenciam, proliferam e agrupam-se em diferentes osteoblastos, começando a formar a matriz
osteoide. Com o aparecimento do osteoclastos e tecidos ósseos imaturos, é gradualmente reabsorvido e substituído por tecido ósseo maduro e lamelar. Os indiferenciados iniciam um processo de proliferação e condensação e diferenciação em condroblastos que sintetizam a matriz cartilaginosa. Nessa região, a cartilagem anina e as células mesenquimantosas, o pericônio da cartilagem, se diferenciam em osteoblastos, passando a sintetizar uma matriz orgânica que se mineraliza. Tem dois tipos de classificação dos ossos, desenvolvimento e crescimento. Para isso se utilizam dois mecanismos de ossificação, intramembranosa e ossificação endocondral. A ossificação intramembranosa está os ossos que formam o crânio. As células mesenquimentosas indiferenciadas, elas se proliferam e se agrupam e se diferenciam. Os osteoblastos começam a formar a matriz osteoide. Com o crescimento dos osteoclastos, o tecido ósseo imaturo é reabsorvido e substituído por um tecido ósseo maduro e não há fase cartilaginosa. Já a ossificação endocondral é responsável pela formação e crescimento dos ossos longos das extremidades, como as vértebras e costelas. As células mesenquimentosas indiferenciadas iniciam um processo de proliferação e condensação e diferenciação em condroblastos que sintetizam a matriz cartilaginosa. Nessa região, a cartilagem anina e as células mesenquimentosas, o pericônio da cartilagem, se diferenciam em osteoblastos, passando a sintetizar uma matriz orgânica que se mineraliza. Processo de reparo ósseo no geral. No tecido ósseo, após uma lesão, ocorre a hemorragia na região devido à ruptura de vaso do periósteo. Os restos celulares e coágulos sanguíneos são removidos pela ação de macrófagos. A seguir, as células do periósteo e do endósteo e do tecido mileoide, que seria a medula óssea, diferenciam-se em células osteoprogenitoras e osteoblastos, que passam a secretar osteoide. Após a calcificação, forma-se o calo ósseo, que se une ou se consolida os fragmentos originados pela lesão. Esse calo ainda é primário, sendo chamado de calo mole. Porém, conforme o osso é submetido a trações e tensões, surgem osteoclastos, que reabsorvem o calo mole, originando-se em seu lugar, que seria o osso secundário. Trata-se da remodelação do calo ósseo, cuja eficiência depende de inúmeros fatores nutricionais, endócrinos, etários. Embora os fatores como genética, homeostase hormonal e alimentação possam ser determinantes na densidade mineral óssea, o estímulo mecânico é fundamental para promover uma resposta óssea no local e assim proporcionar o seu crescimento e remodelamento. Tal processo de adaptação funcional é conhecido como lei de Wolff. Na remodelação óssea, acontece a destruição e reorganização das trabéculas ósseas, sob a ação de estímulos mecânicos, que são trazidos para estímulos elétricos na intimidade do tecido. Esse processo é controlado pela presença de sinais bioquímicos que parecem refletir um campo elétrico, possivelmente decorrente de sobrecarga sobrecarga aplicada. Assim, a polaridade originada pelas cargas no osso geram diferenças no potencial elétrico dos ossos, que agem como um campo elétrico estimulador na atividade celular, levando a deposição de minerais nos pontos de estresse. A presença de cargas positivas favorecem a ação do osteoclastos e as negativas a ação dos osteoblastos. A efeito de transformação dos estímulos mecânicos em sinais bioquímicos chamamos de efeito piezoelétrico. De remodelagem. A ação dos osteoclastos leva de meses a anos para se completar. Consiste em atividades osteoblásticas e osteoclásticas que resultam na substituição do osso reticulado, desorganizado e imaturo por osso laminar organizado e imaturo, o que aumenta ainda mais a estabilidade do local fraturado.
Com o passar do tempo, o canal medular vai gradualmente sendo reformado. Ocorre reabsorção do osso nas superfícies convexas e formação de novo osso nas superfícies côncavas. Esse processo ocorre devido ao estímulo mecânico promovido na região. O processo permite alguma correção das deformidades angulares, mas não das deformidades rotacionais. O reparo de uma fratura é um processo complexo e regulado por milhares de genes, influenciados por citocinas, quimiocinas, fatores de crescimento e outras moléculas. Vale ressaltar que a fase inicial inflamatória é caracterizada principalmente por caminhos não específicos de cicatrização de feridas que combatem a infecção, removendo detritos celulares e organizando o hematoma da fratura. As vias de sinalização que combatem a regeneração e a remodelação dos tecidos são ativadas. Tecido fibroso e formação cartilaginosa, seguida por formação óssea primária e reabsorção cartilaginosa, são guiados por membros da superfamília do fator de crescimento transformador, como proteína morfogenética óssea, BMP. Embora diferentes BMP sejam intimamente relacionadas em estruturas e funções, eles apresentam diferentes padrões temporais de expressões nas diferentes fases de consolidação. Em particular, BMP2 atua como ponto-chave influenciando condrogenes e osteogenes, como também na revascularização. Boa noite, gente. Vou falar aqui hoje sobre os tipos de consolidação. A consolidação da fratura é responsável pelo desbrindamento, estabilização e remodelamento do local fraturado. A consolidação pode ocorrer de duas maneiras. Primeiramente, como fixação rígida, ou secundariamente sem fixação rígida. A consolidação primária ocorre com o contato direto e íntimo entre os segmentos fraturados. O novo tecido ósseo cresce entre as extremidades ósseas, comprimindo-as para unir a fratura. A fixação rígida permite o contato cortical e uma vasculatura intramedular intacta. O exame de raio-x não se percebe a forma de calo ósseo. Esse tipo de consolidação ocorre por meio de uma estabilização absoluta, onde não existe movimento entre os fragmentos da fratura. Essa ausência de movimento diminui a tensão no local, promovendo uma cicatrização direta sem calo ósseo. O contato íntimo entre os fragmentos fraturados permite que os vasos sanguíneos cruzem com mais facilidade o traço da fratura. Já a consolidação secundária permite a mineralização e a substituição por osso de uma matriz cartilaginosa, com características radiográficas e formação do calo ósseo, sendo esse o tipo mais comum de consolidação óssea. Ainda quanto maior a mobilidade no local da fratura, maior será a quantidade de calo ósseo. Esse calo de união externa aumenta a estabilidade no local da fratura, por aumentar a espessura do osso. Esse tipo de consolidação acontece devido à presença de uma estabilização relativa entre os fragmentos da fratura. Isso permite certo grau de movimento entre os fragmentos que levam à formação do calo ósseo. O método utilizado no tratamento de fraturas determina até certo ponto o modo de consolidação óssea. Os dispositivos que compartilham estresse, como aparelho de gesso, pino intramedulares, ARS e fixadores externos, promovem uma estabilização. Erros na consolidação óssea. O gerenciamento clínico da fratura é orientado para se obter a consolidação óssea em um intervalo de tempo mais curto, com a melhor recuperação possível da funcionalidade e com menos complicações. Porém, alguns problemas podem ocorrer durante a consolidação óssea. Essas falhas são resultantes de fatores técnicos ou biológicos. Os fatores técnicos compreendem uma posição inadequada entre os fragmentos ósseos ou excessos de movimentação entre os fragmentos. Já os fatores biológicos são referentes ao processo de cura da fratura, podendo estar relacionado a fatores intrínsecos ou extrínsecos dos indivíduos. Os problemas derivados de erros na consolidação podem ser a consolidação viciosa, retorno da consolidação e pseudartrose. Consolidação viciosa
é uma união defeituosa entre os fragmentos ósseos, geralmente associada a importantes deformidades angulares ou rotatórias. Assim, existe a consolidação óssea, porém a formação óssea ocorreu com um certo grau de desalinhamento. Esse desalinhamento ósseo pode ou não trazer comprometimentos funcionais aos indivíduos. Atraso na consolidação óssea e pseudoartrose. Por uma definição convencional, se uma fratura não está consolidada depois de 4 meses, essa pode ser considerada como atraso de consolidação. Se nenhuma consolidação óssea obtida após 6 meses depois da fratura, essa pode ser clinicamente considerada como pseudoartrose ou a não união. Ainda, uma definição atual destaca que a não união de uma fratura que irá se resolver sem uma intervenção futura independe do tempo do tratamento. Pseudoartrose hipertrófica. Apresenta-se com um formato extensivo de calo ósseo, porém insuficiente para regenerar o tecido ósseo. Normalmente é resultante da insuficiência na estabilização da fratura, ou seja, apresenta um desequilíbrio mecânico na técnica de fixação escolhida, permitindo o movimento multidirecional dos fragmentos ósseos. Em achados radiográficos, observa-se grande e largo calo ósseo no espaço da fratura, com uma área radiotransparente ao invés de ponte óssea. Devido às características radiográficas, esse tipo de pseudoartrose é chamada de pata de elefante. Atrófica, onde a estabilização da fratura pode ser adequada, mas há uma disfunção na atividade biológica, ocorrendo pouca formação de calo ósseo e presença de tecido fibroso preenchendo o espaço da fratura. Combinação de distúrbio biológico mecânico, a deficiência biológica pode ser derivada do dano no suporte sanguíneo e destruição do periósteo e endósteo. Também pode estar associado a cofatores como politrauma ou lesão de tecidos moles adjacentes à fratura. Referente aos fatores mecânicos envolvidos, então, fixação rígida excessiva, força compressiva insuficiente e gap, entre outros fragmentos muito grandes. Os achados radiográficos demonstram ausência de calo ósseo, estreitando de extremidades ósseas e uma grande área radiotransparente entre os fragmentos da fratura. Além disso, as pseudoartroses podem ser caracterizadas como sépticas ou ascéticas, de acordo com a presença de bactérias no local da fratura. Fatores associados à falha da consolidação óssea. Geralmente é aceitado que a progressão da não união óssea, em muitos casos, representa um processo multifatorial. Vários fatores de risco têm sido associados como comprometedores da consolidação óssea. Fatores associados ao paciente: idade, gênero, comorbidades associadas, tipo anemia, diabetes, desordens hormonais, tabagismo e administração de agentes farmacológicos, tipo anti-inflamatórios, esteroides e não esteroides. E os fatores independentes do paciente, que é a gravidade da fratura, presença de infecção e técnica cirúrgica inadequada. Pessoal, então eu vou fazer um breve resumo aqui do que foi falado. Quando o osso se quebra, os vasos sanguíneos em seu interior se rompem, causando um sangramento e a formação de um coágulo. O local inflama, mas até em 24 horas as extremidades dos vasos rompidos, elas são vedadas, estancando quase por completamente a hemorragia. A região da fratura fica cheia de pedacinhos de ossos quebrados e tecidos mortos, que são removidos pela ação de células chamadas osteoclácitos. Eles foguitam, comem e digerem esses fragmentos. O processo pode durar semanas, dependendo do tamanho da lesão. Desde as primeiras horas após a contusão, também entram em ação os angioblastos, células responsáveis pela formação de vasos sanguíneos. Elas darão origem a novos vasos dentro do osso e irão reparar outros que se rompem com a fratura.
Ao mesmo tempo, a medula óssea começa a se regenerar, composta basicamente de sangue e gordura. Ela fica dentro do canal medular do osso, que vai sendo preenchido por novas células. A reconstrução óssea em si se dá a partir de duas membranas bastante vascularizadas, o periósteos e os endósteos. Quando os periósteos envolvem por completo o osso, os endósteos revestem por uma fina camada internamente. Tanto o periósteo quanto o endósteo têm a capacidade de produzir células chamadas osteoblastos, que darão origem ao tecido ósseo, 1 ou 2 dias após a fratura. Os osteoblastos já começam a invadir o interior e a superfície do coágulo. A deposição de osteoblastos no local da fratura leva à formação de um calo ósseo, que surge tanto externamente quanto internamente. Enquanto isso, o coágulo vai diminuindo, pois as células que o formam continuam sendo devoradas pelos osteoclastos. Em até 2 semanas, o calo é formado por tecido fibroso e cartilaginoso. Consegue unir as extremidades da fratura com a parte intacta do osso. Em 6 semanas, a fissura desaparece. A fase seguinte pode durar meses, é a de consolidação, quando ocorre a calcificação do osso. O cálcio que confere a resistência aos ossos chega no local da corrente sanguínea e ajuda a reparar uma vez o estrago. A etapa final é a mais longa, é a de regeneração óssea. Pode levar até 10 anos, é a remodelagem. Os osteoclastos atacam de novo, lixando a superfície do osso para reduzir o calo. Ao final, a área da fratura, que então até permanecia mais suscetível a quebras, ela volta a ter a mesma resistência de antes. Obrigado a todos.